Vai, Corinthians 5-2 no Atlético Paranaense. E quem olha o resultado acha que foi um jogo tranquilo, acha que o Corinthians passeou, acha que foi uma goleada fácil, mas não foi assim. O que o Corinthians fez hoje com o torcedor corintiano é insalubre. Mas Memphis Depay decidiu seu primeiro jogo aí pelo Timão, primeiro jogo que ele vai lá e crava, ele mostra o aqui é Corinthians, tá evoluindo. O Timão é uma peneira defensivamente, mas ofensivamente está fluindo e tem peças de muita qualidade no banco de reserva que quando entram melhoram o jogo. Vamos falar disso aqui no canal, deixa seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se estiver conhecendo agora e vai Corinthians, pô, vamos lá. O Timão, pra mim, fez um primeiro tempo horrível, fez um primeiro tempo horripilante. Ah, mas Vitor tava ganhando de 2-0. Nem quando estava ganhando de 2-0 eu estava gostando da partida. Eu achei que o Corinthians fez o primeiro gol, o início do jogo estava ali meio pegado para os dois lados, né? Faz o primeiro gol o Corinthians, um gol do Mateuzinho, um golaço numa jogada de escanteio, e depois o Corinthians não consegue criar mais jogadas, não consegue jogar para frente. Uma partida muito ruim do sistema defensivo do Corinthians e do meio-campo. Carrilho, Martinez e Bidon não funcionaram juntos nesse jogo. O Corinthians não teve saída de bola, não conseguiu levar a bola até seu meia criador, que é o Garro, e os atacantes, que é o Depay e o Delberto. Ficava num tocava assim até o meio, voltava para trás. E nisso chamava o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense conseguiu fazer uma pressão e nas poucas escapadas, o Corinthians deu 2 escapadas enquanto estava 1-0 com o Yuri Alberto. Chegamos ao segundo gol, jogada de escanteio novamente, cabeçada do Carrilho, defesa do Mikael e gol do Kaká, 2-0. E 2-0 é o que dizem, né? É um dos placares mais perigosos do futebol. Porque se está 2-0, você relaxa, que foi o que o Corinthians fez. O adversário faz um gol, ganha aquele ânimo, você desanima e pode fazer o segundo a qualquer momento, que foi o que aconteceu. Um gol do Nicão num vacilo gigante de Mateuzinho e Carrilho. Mateuzinho ali não aproximou, o Carrilho também não. Foi do lado direito, o Carrilho estava fazendo a cobertura. Deixou o jogador do Atlético cruzar. E o gol de cabeça do Nicão com uma falha do André Ramalho também, que esperou a bola, o Nicão se adiantou, fez o gol. E o segundo gol ali, vacilo novamente do sistema defensivo do Corinthians. O José Martinez foi com o pé mole na bola, a bola passa por ele, fica entre o Kaká, ele e o Bidu. Chega o Eric, faz o gol do Atlético também, no passe do Nicão. 2-2, e aí o Corinthians sentiu, tá? Antes, quando o Corinthians estava com 2-0, o Atlético Paranaense tinha sentido o jogo. Eles tinham, caramba, velho, aquela pressão de zona de rebaixamento, sabe? Só que quando tá o 2-2, é o Corinthians que sente, velho. O torcedor fica irritado, você vê que a Arena Corinthians, o semblante da torcida, sente o que está acontecendo na partida, dá aquele clima nervoso, fica uma trocação nos 10 últimos minutos ali do primeiro tempo, 15 minutos do primeiro tempo. Vamos para o intervalo e a chance de acertar o time. O Corinthians volta para o segundo tempo com os mesmos problemas defensivos. Isso vem muito de 2 laterais que não sabem defender, muito menos numa linha de 4, que é o Bidon e o Mateuzinho. Uma dupla de zaga que hoje estava perdida, e a proteção na frente da zaga, que no segundo tempo já era o Carrilho e o Martinez, muito mal. O Carrilho bem com a bola no pé, só que ele é muito gelado, cara, muito desligado. E o Martinez fez uma partida muito abaixo. O Martinez ficou abaixo da crítica hoje, foi muito mal na partida. Não conseguiu agregar aquela pressão, aquele embate físico na frente da área, que fez com que o Atlético tivesse muitas chances. Falta pro Corinthians, Depay na bola, caixa. O 3-2 pro Corinthians dá uma aliviada, muda o clima da torcida também. Só que a gente já tava naquela, né? Pô, eles vão empatar isso de novo, velho. O Corinthians veio brincando pra esse jogo. E o Corinthians deu chance, tá? Mas chega o segundo gol muito rápido, aí já com a entrada do Charles, e aí tem um ponto de virada do Corinthians na partida. A entrada do Charles no jogo, no lugar do José Martinez, muda o jogo, muda o ambiente, muda a vibração dos jogadores e muda a intensidade de meio campo que estava faltando. Charles é meio maluco das ideias, ele chega, bota, ele chega com tudo, ele desarma, ele joga, às vezes pisa na bola, às vezes é meio perna de pau, mas é um cara de intensidade no meio campo que hoje o José Martinez, que também é um jogador desse tipo, não conseguiu ser. O
Corinthians faz o quarto gol com o Garro, numa jogadaça do Yuri Alberto, e chega ao quinto gol num golaço. O Romero toca pro meio, o Garro dá um passe muito bom de cavadinha pro Thales Magno, o Thales Magno de primeira pro Yuri Alberto, e o Yuri Alberto gira no Thiago Heleno e faz o 5x2, né? Eu falei 0, né? 5x2. E o Corinthians continuou cedendo chance para o Atlético Paranaense. Tudo bem, esse jogo foi 5x2. O Atlético Paranaense também é uma equipe desorganizada, mas isso me preocupa muito. Essa desorganização defensiva do Corinthians nessa partida me preocupa muito para os próximos jogos na temporada. Dava para ser diferente, dava para jogar melhor, dava para jogar com mais intensidade, mais organizado. Às vezes, um 1x0, se você... O 1x0 mostra muito mais uma equipe organizada, uma equipe que joga bem, do que um 5x2 como hoje. O Corinthians não jogou bem hoje. O Corinthians pegou uma equipe desestruturada, que é o Atlético, que soube fazer uma pressão, jogou numa linha de 5, que dificultou também o ataque do Corinthians, a saída do Corinthians, depois conseguiu fazer uma pressão alta. Mas pegou uma equipe que vem muito mal, pegou uma equipe que não fazia gol no campeonato há quase 6 horas. Então... Tem 1x0, é o que eu tava falando, tem 1x0 assim que você ganha, com um time organizado, sem ceder chances pro adversário, sem conseguir criar grande chance também, mas fazendo o seu gol ali e tocando bola e administrando o jogo. Esse Corinthians, infelizmente, não consegue fazer isso. E como eu falei, me preocupa para a sequência da temporada. Me preocupa para quando a gente for jogar contra o Flamengo no final de semana, quando for pegar o Racing, quando for pegar uma equipe minimamente mais estruturada do que o Atlético Paranaense. Como a gente pegou o São Paulo e não venceu, como a gente pegou o Internacional e não venceu, e como a gente pegou o Flamengo e não venceu também, perdeu, né? Então a sequência da temporada tem que ter uma organização defensiva. Eu gosto de... Às vezes eu prefiro 1x0, 2x0 ali organizado, do que um 5x2 com trocação total sem organização defensiva nenhuma. O sistema defensivo, primeiro para deixar claro, não é só a linha de zaga, tá? Não é só a dupla de zaga, não. É a cobertura dos volantes que hoje foi ruim, como eu falei, a trinca do primeiro tempo não funcionou nada, a cobertura foi ruim, tanto que o primeiro gol do Atlético Paranaense sai de uma cobertura dos volantes ruins, de volantes ruins não, uma cobertura ruim feita pelos volantes, né, para deixar claro. A volta dos pontas, mas como o Corinthians está jogando sem ponta, dependia dos volantes e hoje adiciona muito mal. Breno Bidon foi mal, Carrilho defensivamente foi mal e o Martins foi muito mal. Destaque para esses três, porque para mim estavam desligados na partida. Pode fazer muito a diferença nos próximos jogos. Gostei da entrada do Charles, que entrou bem. Gostei da entrada do Romero, que apesar de não ter agregado tanto, traz uma experiência, traz uma malandragem, traz uma cadência de jogo que faltava para o Corinthians quando estava ganhando e quando começou a ganhar. O Romero trouxe essa cadência necessária, isso ajudou o Corinthians a manter o placar e ampliar ele. Gostei que o Garro e o Memphis começaram a chamar responsabilidade no segundo tempo. O Memphis já tinha começado no final do primeiro tempo ali, chamar mais uma responsabilidade, pedir mais a bola, e o Yuri Alberto é o protagonista que o time do povo precisa. Aí está, sem se esconder, sem se omitir. Não gostei da partida do Martins, como eu já falei, do Carrilho e do Bidon, e nem do Mateuzinho e do Bidu. Não gostei da partida deles. Nossa, Vitor, o Mateuzinho fez um golaço. Mas defensivamente, numa linha de 4, o Mateuzinho não funciona pra mim. O Mateuzinho funciona quando tá a linha de 5. E eu iria com a linha de 5 contra o Flamengo. Contra o Flamengo no final de semana. Até porque o Flamengo joga muito pelas pontas e eu não vejo nem Fagner e nem Mateuzinho em condições de marcar. Precisam de uma cobertura melhor. Eu entraria com uma linha de 5, entraria com Charles e Martins na dupla de volantes. Mesmo que o Corinthians precisa ganhar, a gente tem que segurar os ânimos do Flamengo também. Vitória muito importante, saímos da zona do rebaixamento, apesar de que o Atlético Paranaense ainda tem jogos a menos, o Vitória ainda joga na rodada. Mas é bom que pelo menos, ufa, esse jogo era essencial, esse jogo era chave. Se o Corinthians perdesse hoje, eu falei no grupo de membros do canal, inclusive no WhatsApp, que se você quiser, entre lá, por favor, vai ajudar demais o canal por R$ 1,99. Você já se torna membro e pode entrar no grupo de membros na aba comunidade no canal, clicando no link que está lá. Que esse jogo era chave. Perder ponto hoje significaria o rebaixamento do Corinthians. Até porque o Fluminense, eu projetava que venceria como venceu. Parabéns, CBF, pela mudança de data aí. O Vitória, eu imagino que possa vencer o Red Bull Bragantino. E o Atlético tem 2 partidas a menos. Além de que o Cuiabá poderia encostar no Corinthians, né? Tem essa questão ainda se o Corinthians perder esse ponto hoje.
Então, vitória de suma importância. Hoje tinha que vencer, era vencer ou vencer. O Corinthians venceu, apesar do sofrimento. É isso, deixa seu like no vídeo, por favor. Se inscreva no canal aí que me ajuda demais. Um beijo, um queijo, caranguejo. É nóis, tamo junto. E vai, Corinthians, pô! Vai, Corinthians!